Olá, mamães! Sejam todas muito bem-vindas. Hoje você vai descobrir que dormir pouco pode estar causando esse problema para o seu bebê. Fica por aqui, fica até o final, que hoje eu vou te ensinar a identificar esse problema e trabalhar sobre ele. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Mayara Murdock, sou consultora do sono infantil e eu ajudo mães a ensinarem os seus bebês a dormirem pelo menos 8 horas por noite e terem noites mais saudáveis, noites tranquilas e um sono de melhor qualidade. Vamos juntas para mais uma aula, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos aí nos munir de informações para que você possa ajudar o seu bebê e se ajudar também, é o que a gente espera. Então vamos lá, mães. Muitas mamães, muitas pessoas procuram a gente, reclamam que os seus bebês estão lutando muito contra o sono. Essas mães, elas identificam que existe alguma coisa, existe uma lacuna aí na rotina dos seus bebês que faz com que esse bebê durma mal, que faz com que esse bebê lute contra o sono, que faz com que esse bebê não relaxe, não consiga ter sonecas de qualidade, não tenha sono noturno de qualidade. Então, será o que está acontecendo? Vamos tentar identificar esse problema, vamos identificar os possíveis problemas, os possíveis resultados aí de uma rotina que está um pouco desregulada. Então, vamos lá. Algumas mamães reclamam, então, que o seu bebezinho, na hora que é posto para dormir, posto ali para fazer, para iniciar uma soneca, é um bebê que luta para dormir, é um bebê que luta para se entregar para o sono, é um bebê que luta para relaxar. Então, as mães dizem, ele não consegue se entregar, né? Eu vejo nitidamente que ele está cansado, eu vejo nitidamente que ele está exausto, ele já está chorando, ele já está esperneando, mas ele não descansa, ele não se entrega ao sono, ele não consegue dormir. Então, muitas mamães podem achar, meu bebê detesta dormir, meu bebê odeia dormir, meu bebê não gosta do sono. Isso não é verdade. O que eu sempre digo é o que ele mais quer, o que ele mais precisa é dormir. O sono é fisiológico, todos nós precisamos dormir, mas aprender a dormir é uma habilidade que o seu bebê só vai adquirir se houver repetição de hábitos. Então, o seu bebê não consegue, ele não vem de fábrica sabendo dormir com autonomia, ele não tem ali aquela iniciativa de ser colocado ali no bercinho e fechar os olhinhos, conseguir dormir por si só. Tá? Então ele tem que ser ensinado a dormir da melhor maneira possível. E isso é adquirido através da repetição maçante do seu comportamento, ensinando o seu bebê a dormir. Então, assim, vamos lá, esses bebês que lutam, que brigam constantemente com sono, que parecem detestar dormir, quais são as causas mais comuns que nós percebemos que faz com que esse bebê ele lute, que trave uma batalha na hora de dormir aí com essa mãe que está sofrendo as consequências de um bebezinho que não está sabendo dormir, de um bebezinho que não foi ensinado a dormir. Então, quais são as causas mais comuns? O que a gente mais percebe nesses bebês que não gostam de dormir, entre aspas, que lutam contra o sono, que vivem aí nessa batalha contra o sono, é que esses bebês estão indo dormir, estão sendo colocados para dormir na hora errada. Que hora errada é essa? O bebê, imagina só você acabou de dormir, você não completou as horas necessárias que você precisa ficar acordado ali num período e você é colocado para dormir. Você está sem sono, ou seja, você está descansado. Então, às vezes a mãe, ela não sabe identificar a hora certa desse bebê dormir, coloca esse bebê para dormir um tempo antes desse bebê
está com sono. Durante o dia, durante o tempo acordado do bebê, o bebê ele vai acumulando adenosina, que é uma substância química que se acumula no cérebro e vai dando uma pressão de sono para esse bebê ter sono e, consequentemente, conseguir descansar, tá? Então, esse bebê foi acumulando, e esse bebê vai acumulando adenosina, essa substância química, esse bebê vai se sentindo cansado, esse bebê vai se sentindo fadigado, até o ponto em que ele está preparado então para dormir e liberar adenosina através do sono. Porém, se esse bebê não está na hora correta dele dormir, se esse bebê não está preparado então para dormir, esse bebê vai lutar contra o sono. Esse bebê vai gritar, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai relutar, ele vai protestar com essa mãe. E essa mãe, achando que está na hora certa do bebê dormir, vai se sentir frustrada, vai se sentir cansada, vai sentir tudo de negativo, porque ela quer que o bebê durma, porém esse bebê não está preparado para dormir, ele não consegue relaxar o suficiente para ele descansar e então dormir. Outro ponto comum que nós vemos nessa dificuldade que os bebês têm em dormir, nessa batalha que eles enfrentam aí para conseguirem descansar, é que o bebê está cansado demais. O cansaço está assim demasiadamente exacerbado. Então, essa mãe, nesse caso, ela perdeu o tempo, ela perdeu o time de colocar esse bebezinho para dormir. Então, por um lado, essa mãe não identificou a hora certa do bebê dormir, o bebê está indo dormir e ele está descansado, ele não está cansado o suficiente para se entregar ao sono. Nesse outro momento, nesse outro caso que eu estou citando, o bebê está cansado demais, o bebê passou da hora dele dormir. Então, o bebê está tão cansado, o bebê está tão exausto que ele não consegue relaxar para ele entrar ali numa sonequinha. Então, um dos maiores mitos que nós escutamos por aí é de achar que o bebê ele precisa ficar acordado por mais tempo para ele conseguir dormir melhor à noite, por exemplo. Então, às vezes, uma mãe que ela não sabe os horários corretos, ela não sabe identificar a janela de sono desse bebê, é um bebê que troca o dia pela noite, que faz horas muito longas de sono durante o dia e à noite faz horas curtas, essa mamãe ela tá exausta para ela tentar assimilar o que está acontecendo mais ou menos ali na vida desse bebê. Então, essa mãe, ela não identifica, escuta as pessoas falando aí, você tem que deixar esse bebê acordado mais tempo durante o dia para ele conseguir dormir durante a noite. Então, esse bebê, ele vai acumulando muito sono, ele vai acumulando muita adenosina, como eu disse para vocês, e a pressão de sono fica tão grande para esse bebê que quando chega a noite, esse bebê ele não consegue relaxar e dormir. Esse bebê ele não consegue se entregar ao sono. Por quê? Às vezes a mãe fala, mas ele passou tanto tempo aí acordado, deixei ele acordado o maior número de horas que eu pude para esse bebê conseguir relaxar e ele conseguir dormir à noite, e está acontecendo ao contrário, esse bebê não está conseguindo relaxar. Então, 3 consequências acontecem quando um bebê ele passa do horário dele dormir. Quando esse bebê ele fica muito tempo acordado e ele não dorme nos horários corretos. Quando esse bebê não tira as sonecas devidas durante o dia. Quando esse bebê não cumpre as horas de sonecas de que ele precisa. 3 consequências acontecem. A primeira vai refletir sim no sono noturno desse bebê, como o bebê ele demora mais para dormir, ele demora mais para pegar no sono, ele luta contra o sono, que é exatamente isso que as mães relatam muito pra gente. Consequência número 2,
esse bebê, consequentemente, ele tem mais despertares, tá? Era um bebê que possivelmente poderia ficar ali, despertar uma vez na madrugada, 2 vezes na madrugada, a depender da idade desse bebê. E, por consequência de não ter dormido o suficiente durante o dia, por consequência de não ter dormido as horas necessárias de que ele precisava durante o dia, esse bebê tem muito mais despertares na madrugada, gerando aquele conflito aí da mãe, gerando ali muitas incertezas, angústias nessa mãe que não sabe o que fazer. Por um lado, ela escuta pessoas dizendo que esse bebê tem que ficar acordado o mais tempo possível que ele conseguir durante o dia para ele conseguir dormir à noite. Daí ele chega à noite e tem mais despertares. Por outro lado, ela sabe que tem alguma coisa errada, que existe uma falha nessa rotina, mas ela não consegue ajustar. Então vai ficando por aqui que você vai escutar muitas dicas, vou revelar bastante dica para você conseguir ir ajustando a rotina desse bebê. Então, esse bebê, por consequência, número 2, pode ter vários despertares na madrugada. Despertares indesejados. Despertares que não são para suprir uma necessidade nutricional de mamar desse bebê, mas é uma necessidade que ele tem, ou seja, por uma associação, ou porque esse bebê está com o corpinho inundado aí do hormônio de cortisol e não consegue entrar no estado de relaxamento que faça com que esse bebê tenha aí várias horas de sono, que ele faça um estirão maior de sono que ele já está capacitado para fazer, tá? Então, como consequência dessas horas que ele não tirou de sono, de soneca durante o dia, ele pode sim ter mais despertares durante a madrugada. Consequência de número 3 desse bebê não ter tido atendido ali as suas horas de sono, de soneca diurnas, tá? Consequência número 3 é esse bebê acordar muito cedo, acordar muito antes do previsto, muito antes do desejado, muito antes do que ele estava acostumado. Então, olha para você ver. Se você não atenta às janelas de sono, se você não atenta às quantidades, né, de sonecas necessárias para esse bebê relaxar durante o dia, olha o tanto de consequências indesejadas que podem acontecer, que podem aí, não funcionar na madrugada. Esse bebê acorda mais, esse bebê acorda mais cedo, esse bebê demora para dormir no início do sono noturno. Então, muitas situações indesejadas aí podem estar batendo na sua porta devido a esse bebê não tá tirando as sonecas necessárias, por esse bebê estar aí ultrapassando o horário de dormir na hora certinha aí durante o dia, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Como é que você resolve essa questão? Como é que eu sei, então, Mayara, que passou da hora, que é um tempinho antes? Eu coloco antes, eu percebo, passou da hora. Eu coloco depois, meu Deus, era para ter colocado antes. Como é que a gente resolve essa situação? Não é tão difícil assim, e a palavra de ordem para você conseguir resolver essa situação a palavra de ordem é observação. Observação. Observe o seu bebê. Observe as necessidades que o seu bebê tem de sono diurno, tá? A necessidade não se restrinja a uma tabela de internet, não se restrinja à rotina da sua irmã, à rotina da fulana, a rotina da vizinha, da blogueira. Porque o seu bebezinho é único, o seu bebezinho tem as próprias necessidades e as necessidades do seu bebê pode ser que não seja as necessidades da vizinha, da fulana, da amiga, da sua irmã, entendeu? Então, o seu filho tem necessidades próprias que necessitam ser atendidas na hora certa, na hora oportuna. Então, observe o seu bebê, porque o seu bebê está emitindo a
todo o tempo os sinais de que ele quer dormir. E observar para quê? Observar o que nesse comportamento? Observar o que no meu filho? Observa os sinais que ele está emitindo, de que ele está com sono, de que ele está cansado, tá? Então você está acostumada a colocar o seu bebê para dormir somente quando ele está emitindo ali um sinal de cansaço, de desespero, de muito choro. Esse bebê já está com comportamento emocional inadequado, esse bebê já está com comportamento muito estressado. Você está percebendo que não está normal. Então, muitas pessoas acham que a única forma do bebê se comunicar é através do choro. Muitas pessoas falam, o bebê só se comunica através do choro. E isso não é verdade. O bebê, ele tenta se comunicar, ele está se comunicando com você em todo o tempo. O choro é uma comunicação do bebê? Mas é a comunicação verbal do bebê. O bebê, através dos sinais do seu corpo, ele está tentando emitir a todo tempo algo para você, está tentando transmitir uma mensagem para você. Então, a linguagem corporal do seu bebê está dizendo, está sinalizando para você, mãe, que ele quer dormir. Ele está emitindo sinais antes do choro, antes desse bebê se estressar, antes desse bebê entrar no estado de choro, um estado até de descontrole, que nós chamamos aí de efeito vulcânico, se assemelha mesmo a um vulcão em erupção. Esse bebê, ele fica estressado, o bebê passa do time de dormir e ele já começa a ficar um pouco até descontrolado nas suas emoções. Então, você pode sim observar os sinais que o seu bebê está emitindo antes do choro. Antes de você colocá-lo para dormir, você vai observar o que ele está tentando te falar através da comunicação do seu corpinho, tá? Então, o que o seu bebê pode emitir como sinal de que ele está pronto para dormir, um sinal de que ele está relaxado o suficiente naquele ponto para ele dormir. Você pode perceber porque o seu filho, ele tem um sinal próprio dele, ou os sinais próprios. Então, os sinais que meu filho emite não são os sinais que o seu bebê irá emitir. Então, exemplos de sinais de sono que o bebê emite: alguns ficam com a sobrancelha vermelha, tem aquele clássico sinal que é o bebê bocejar, né? Não espere o bebê ficar bocejando várias vezes, então ele tá te emitindo sinais de que ele está com sono. Tem bebês que puxam o cabelinho, tem bebês que coçam o olho, bebês que puxam a orelhinha. Então, o bebê, um dos sinais que eu acho assim mais forte que o bebê transmite quando ele está com sono, quando ele está preparado para dormir, é que o bebê, ele perde o interesse, né? Ele não interage mais. Às vezes o bebê tá ali no tapetinho pedagógico, tá brincando, tá sorrindo. De repente, esse bebê fica com um olhar mais estático. Ele não quer mais interagir, ele não quer mais brincar, ele começa a ficar meio irritadiço, ele não quer mais interagir, ele não quer mais brincadeiras, ele quer dormir. Então você percebe que o estímulo para aquele bebê já não é mais suficiente, que o estímulo para ele não tá legal, ele não quer mais brincar. Tá? Ele perdeu o interesse nas brincadeiras, ele perdeu o interesse nos brinquedinhos, então ele está emitindo um sinal, ele está te comunicando que ele quer dormir. Então, quando o seu bebê transmitir para você, quando o seu bebê falar através do corpo, dos sinais do corpo, da linguagem corporal, você vai colocar esse bebê imediatamente para dormir, né? Vai
proporcionar a esse bebê um ambiente adequado a esse sono. Outra dica que eu dou é você não pegar esse bebê de um momento de interação, de um momento onde ele está se divertindo ali com a família, com a mãe ou com alguém, e de repente ele é posto no berço repentinamente para dormir. É igual você. Se você estiver interagindo com a sua família, ou você está jogando alguma coisa, de repente alguém te tira, coloca você em cima da sua cama e fala, durma agora. Não é assim. Você precisa entrar no estado de relaxamento, você precisa fazer uma atividade, às vezes, que te sinalize que aquele é um momento de dormir. E então a gente sempre fala para a mãezinha investir. Investe numa atividade de transição ou um ritualzinho que precede a soneca desse bebê. Você pode fazer alguma coisa, ligar um ruído branco, ou antes disso colocar uns sons da natureza, ler um livrinho com uma voz baixa, né? Nada muito estimulante. Você vai procurar algo que vá relaxar o seu bebê. Você vai procurar algo que vai fazer o seu bebê estar preparado para dormir. Tá? Então você vai fazer uma transição daquela atividade que ele estava ali no tapetinho pedagógico, brincando, para o quarto, deixar o quarto mais escurinho, um ambiente mais agradável para esse bebê dormir. Então, o ambiente que o bebê vai dormir, ele se assemelha a um ambiente que um adulto gostaria de dormir. É um ambiente limpo, organizado, sem muito estímulo visual, um ambiente mais escurinho, né? Quem sabe você coloca um ruído branco para ajudar ali na soneca desse bebê e assim você proporciona, você garante que esse bebê venha fazer uma soneca boa. Olha que dica legal, de um bebê que você não sabia de forma nenhuma qual era a hora certa desse bebê dormir, era um bebê que relutava ali contra o sono, relutava para dormir, de repente agora você já consegue identificar os sinais que esse bebê emite, você já levou esse bebê para o quartinho dele, esse ambiente já está um ambiente mais adequado, mais propício para receber esse bebê para ele dormir. Esse bebê já está no horário certo, ele emitiu sinais, você teve a palavra de ordem que foi observação, você observou o seu filho, viu que ele emitiu sinais de sono, colocou esse bebê para dormir. Então, tudo está corroborando aí para esse bebê conseguir fazer uma soneca boa, conseguir fazer uma soneca efetiva, uma soneca restauradora, que vai fazer que esse bebê descanse, que ele acorde revigorado, que ele acorde com as forças renovadas, para ele fazer um novo período acordado e depois, consequentemente, terá um sono noturno mais leve, um sono noturno com menos despertares, um sono noturno menos conturbado. É isso que nós queremos, porque durante o dia as mães elas até conseguem ali sustentar um pouco daquela pressão, daquela correria, mas quando chega a noite, quando chega na madrugada, eu sei, mãe, o que você passa, eu sei que é difícil. Eu sei que na madrugada o corpo pede pelo descanso, o corpo depois de um dia intenso de atividades rotineiras ali, ele pede para descansar. Como eu disse, o sono é fisiológico, essa mãe precisa descansar, até para ela ter uma maternidade mais leve, uma maternidade mais tranquila, para ela dar conta de conseguir cuidar desse bebê, ser uma mãe mais paciente, uma mãe melhor. Uma mãe melhor, consequentemente, é uma mãe que dorme. Então, à noite, para você enfrentar esses despertares desnecessários, porque muitas vezes esses despertares são consequências de uma rotina mal ajustada. Então, esses despertares, o bebê acorda porque ele quer um conforto, ou porque esse bebê está muito agitado, está inundado de cortisol, não consegue relaxar por completo. E não apenas vai acordar por uma necessidade nutricional, uma necessidade que ele tem de efetivamente mamar. Tá? Então, fazendo esses pequenos ajustes na rotina, essa mãe vai ter sim noites melhores, noites mais tranquilas, e esse bebê não vai acordar tantas vezes como ele estava acostumado a acordar.
tá? Então, se você tá perdendo time aí desse bebê dormir, se você não tá sabendo a hora certa desse bebê dormir, se ele fica muito tempo ali lutando contra o sono, esse bebê provavelmente é um bebê que está tendo privação de sono. Nós mães, nossa vida é levar essa palavra com a gente, culpa, né? Depois que nasce um filho, nasce uma mãe, mas nasce uma mãe culpada de muitas coisas. E quando o seu bebezinho não faz as sonecas adequadas, não faz o período de sono que ele tem que fazer durante o dia, esse bebê com certeza será um bebê privado de sono. E nós como mães, não queremos levar mais essa culpa na nossa maternidade, né? Porque é tanta pressão que nós temos, né? Prega-se tanta exaustão materna aí no nosso meio, na nossa cultura, e a gente não quer levar mais essa culpa com a gente, de que os nossos filhos não estão dormindo a quantidade adequada e que isso está impactando negativamente em sua vida, em seu crescimento, em seu desenvolvimento. Então, por isso que nós estamos aqui aprendendo. Então, se esse bebezinho, ele não consegue, ele não dorme o suficiente durante o dia, ele não se desenvolve como ele deveria no sono dele, com certeza é um bebê que está passando privação de sono. Com certeza é um bebê que vai ter o seu desenvolvimento impactado aí negativamente como resultado dessa privação de sono. E um dos prejuízos que nós vemos quando o bebê ele não consegue descansar, quando ele não consegue dormir as horas necessárias de que ele precisa, o impacto negativo é prejuízo no hormônio do crescimento, no hormônio GH, que é o Growth Hormone, né? Que é o hormônio do crescimento. É indispensável durante o período do crescimento. E sem esse hormônio, o ser humano, né, o seu bebê, o seu pequeno bebê, estará com a estatura adulta dele comprometida, né? A estatura normal de uma criança na fase adulta, né, estará comprometida se não houver o correto desenvolvimento do hormônio do crescimento nesse bebê. E nós sabemos que o hormônio do crescimento ele é produzido aí nas crianças durante o sono delas. Então, é fundamental que as crianças durmam e durmam bem, né? Pode haver um comprometimento das habilidades motoras do bebê, comprometimento das habilidades cognitivas, sabe? Desenvolvimento cerebral e todos os prejuízos, todos os problemas que vêm junto, né? Da qualidade de vida desse bebê, devido a esse bebê não ter dormido, devido a esse bebê não dormir, devido a esse bebê dormir quantidades insuficientes de sono. Tá? E quanto antes você começar a se informar, quanto antes você começar a melhorar a sua rotina, vai ser melhor para o seu bebê. Tá? Então, comece a pensar hoje o que eu posso fazer. Comece a pensar hoje o que você pode fazer para melhorar a rotina da sua casa. O que você pode fazer para melhorar a rotina da sua família. É claro que existem sugestões de rotina, existem sugestões do que fazer, só que como o nome diz, são sugestões. A rotina, ela tem que ser viável para a sua casa. A rotina, ela tem que ser sustentável para a dinâmica familiar. Então, não adianta você fazer uma rotina rígida, uma rotina que ela não se sustenta, que hoje você começa a fazer, amanhã você está mudando porque a rotina em si não é sustentável para a sua família. Então comece a pensar hoje o que você pode fazer, o que você pode adaptar, o que você pode melhorar, o que você pode mudar na sua rotina aí da sua casa para melhorar o sono do seu bebê, tá? Então, se o seu bebê está lutando ali
todos os dias, né? Como você diz, dando maior trabalho para dormir, então você não sabe por que que isso está acontecendo, você acha até que ele tem algum problema, pense um pouco. O problema pode não estar no bebê. O problema pode estar nesses pequenos ajustes que eu falei. Tá? Não está sendo posto para dormir, não está sendo colocado ali no quartinho para dormir no momento certo, na hora certa. A mãe está perdendo o time desse bebê para ele dormir. Então, o problema pode estar sim na rotina, o problema pode estar nos horários, tá? Então a família diz: ah, mas aqui em casa não tem rotina. Toda casa tem uma rotina, pode estar desajustada, pode estar bagunçada, tá? E a rotina é essa capacidade da gente ser flexível e adaptável, tá? Então procure uma rotina que vá se encaixar aí na dinâmica familiar da sua casa, tá? Então, vamos investir nessas mudanças, vamos investir nesses aspectos e você vai ver uma melhora significativa aí no sono do seu bebê, tanto das sonecas quanto do sono noturno. E aí a gente não vai ter mais esse tipo de problema, né? Nós vamos passar para a próxima etapa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Obrigada pela confiança. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!